Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje é dia de podcast, a catequese no seu dia. Lembrando que os nossos podcasts têm episódios novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Sejam bem-vindos! Hoje é quarta-feira, dia 7/6/2023. Já estamos no meio da semana. Amanhã, quinta-feira, nós iremos celebrar a solenidade de Corpus Christi. Uma missa muito importante que todo católico deve participar. Então, participe nas suas comunidades. É o dia de celebrarmos Corpus Christi. Continuando as nossas reflexões, hoje nós vamos falar sobre Deus Filho. O primeiro concílio ecumênico de Nicéia decretou que o Filho é consubstancial com o Pai. Quer dizer, ele é um Deus com ele. Jesus é o Filho unigênito de Deus. Deus verdadeiro do verdadeiro Deus, gerado, não feito. Mas o que tudo isso significa e como se liga a uma compreensão de Jesus Cristo? Os católicos acreditam que Jesus de Nazaré, o carpinteiro, que nasceu em Belém durante a época do rei Herodes, o Grande, e que foi crucificado sobre as ordens do procurador Pôncio Pilatos, também é a segunda pessoa da Trindade. O Evangelho de Mateus relata que São Pedro uma vez disse a Jesus: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Os católicos acreditam que Jesus foi o Filho do Pai. Ele sofreu e morreu pela raça humana, ressuscitou e vive com os homens para sempre. Essa mensagem está no cerne de todos os ensinamentos da Igreja. A Igreja ensina que Jesus tornou-se homem para salvar os humanos, reconciliando-os com Deus, de modo que pudessem conhecer o amor de Deus e também ser um modelo de santidade. Pela imitação de Cristo e pela sua proximidade, as pessoas podem também participar da natureza divina. O fato de Deus assumir forma humana é conhecido como encarnação. A encarnação, que literalmente significa fazer-se carne, explica o que aconteceu quando Jesus assumiu uma forma corpórea e a condição humana. Compreender o conceito da encarnação é essencial no sistema de crenças católicos. O nome Jesus é uma palavra hebraica que significa Deus salva. A Igreja ensina que Deus não se contentava apenas em salvar os hebreus da literal escravidão ou dominação por outra nação. Ele também queria salvá-los dos seus pecados, e a morte do seu Filho reparava os pecados da humanidade. Os seres humanos devem ser conscientes da sua necessidade de salvação e devem invocar o seu Redentor. É por isso que o nome de Jesus está no centro de toda oração católica. O título Cristo é o equivalente grego da palavra hebraica Messias, ou ungido. Em Israel, as pessoas consagradas a Deus, incluindo reis, sacerdotes e profetas, são ungidos com óleo. Jesus era as três coisas: o Rei dos Reis, um sacerdote e um profeta do novo reino. Muitos judeus esperavam que Jesus fosse o Messias, há muito prometido, que os libertaria da servidão literal ou política. Mas o reino de Cristo não era temporal. Conforme Jesus disse a Pedro,
o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus também foi conhecido pelo título de Senhor, em reconhecimento ao seu poder divino, uma vez que Jesus era um ser tanto humano quanto divino. A Igreja aceita e admite os mistérios da vida de Cristo que não podem ser inteiramente explicados. Os mistérios da encarnação, que têm a ver com o início da vida de Jesus, incluem a concepção pelo poder do Espírito Santo e o nascimento de uma Virgem, Maria, que é venerada como a Santa Mãe de Deus. Os assim chamados mistérios pascais, que têm a ver com o fim da vida de Jesus, incluem a paixão, a crucificação, a morte, o sepultamento, a descida ao inferno, a ressurreição e a ascensão. Esses dois conjuntos de mistérios, girando em torno do Natal e da Páscoa, esclarecem o propósito da vida eterna de Jesus, terrena de Jesus, a revelação do Pai e a redenção da humanidade. Os mistérios do início da vida de Jesus contêm importantes lições para a Igreja. O nascimento de Jesus em um estábulo humilde. Uma das condições para um fiel entrar no reino de Deus é se humilhar como filho de Deus. A circuncisão de Jesus, 8 dias depois do seu nascimento, Jesus foi circuncidado segundo o pacto de Abraão e foi, portanto, sujeito à lei que Deus tinha dado aos hebreus. A circuncisão prefigurou o batismo, um sacramento que lembra aos católicos que eles estão sujeitos à lei de Deus e aos ensinamentos de Cristo. O banquete da Epifania, a chegada de 3 sábios com presentes ao menino Jesus. Os sábios representavam as nações pagãs vizinhas que iriam levar a boa notícia sobre o Messias, conforme estava previsto no Velho Testamento. A apresentação do jovem Jesus no templo, nessa ocasião, Simeão e Ana reconheceram que Jesus era o Salvador. Simeão e Ana prefiguravam todos os outros que ouviram as palavras de Jesus e o reconheceriam como Deus. A fuga da Sagrada Família para o Egito e o massacre dos inocentes por Herodes. Essa tragédia caracterizou a oposição das trevas à luz e o tipo de perseguição que Jesus sofreu durante toda a sua vida. Os seus seguidores também sofreriam a perseguição juntamente com ele. Maria e José encontram Jesus no templo com a idade de 12 anos discutindo as Escrituras com os sábios. Esse acontecimento prenuncia a sua missão, que ele deveria se ocupar dos trabalhos do seu Pai. A Igreja nos ensina que toda a vida de Jesus, e não somente a sua morte, foi dedicada à redenção da humanidade. Por tornar-se pobre, ele enriqueceu a humanidade como um filho obediente. Ele supriu a falta de obediência dos seres humanos. As suas palavras purificavam os ouvidos dos que o ouviam. As suas curas e dedicação aos espíritos impuros foi a maneira que ele encontrou de enfrentar as fraquezas dos homens, e a sua ressurreição justificou a existência humana. Ele existiu apenas para a salvação dos seres humanos e para se tornar um modelo deles. Hoje, então, nós estamos refletindo sobre Deus Filho. Na segunda-feira, nós falamos sobre Deus Pai. E no próximo podcast, nós vamos falar sobre Deus Espírito Santo, falando sobre a Santíssima Trindade que nós celebramos há poucos dias. E agora falando sobre Deus Filho. E pontos importantes são colocados aqui para podermos meditar e refletir sobre Jesus. Jesus que se tornou humano, se fez humano como nós e caminhou sobre esta terra com uma missão que ele tinha
de converter as pessoas, de pregar a palavra de Deus, de fazer aquilo, como ele dizia, que o meu Pai me pede. E esta foi a sua missão. A vida de Jesus foi marcada por vários acontecimentos que hoje se tornaram lições para a nossa Igreja Católica. A primeira delas que nós ouvimos aqui é sobre o seu nascimento. Jesus nasceu num local humilde, simples, mas ali estava com a sua família, Maria e José. E ali, cercado por esse amor, Jesus então nasceu. E isso vem nos lembrar que a humildade deve estar em primeiro lugar. Aquele que é humilde de coração, que não é apegado às coisas terrenas e que sabe dar valor ao que é puro, ao que é bom, tem um lugar garantido ao lado de Deus. Porque a primeira lição que Deus nos ensinou, que Jesus nos ensinou, foi ser humilde, junto ali com a sua família. E depois, a circuncisão de Jesus, que prefigurou o batismo. E entre tantas outras lições que foram citadas aqui para nós. Quando eu falei para vocês sobre ser ungido com óleo, onde nós ouvimos aqui, no dia do nosso batismo, quando nós iniciamos a nossa caminhada cristã, nós somos ungidos com óleo santo. E esse óleo nos dá ali aonde recebemos uma missão. E a partir disso, nós nos tornamos reis, profetas e sacerdotes. Com esta missão de levar e continuar esses ensinamentos de Jesus. Então, o batismo, por ser a iniciação cristã que abre as portas para a vida cristã, que é o primeiro sacramento que nós recebemos, e logo após o batismo nós vamos recebendo os outros sacramentos, nós temos esta missão. E uma missão dada deve ser cumprida. Não é assim que se diz? Missão dada é missão cumprida? Só que muitos cristãos por aí não estão cumprindo esta missão. Vão apenas batizar, depois nunca mais voltam na igreja para participar na comunidade, para ingressar na catequese, para receber os demais sacramentos. E aí fica algo como se não fosse importante. Se eu não estou disposto a assumir a missão e dar continuidade à minha caminhada cristã, por que então eu estou pedindo o batismo para o meu filho ou para mim mesmo? Posso ser jovem ou adulto, não ter recebido o sacramento do batismo. Então é algo que nós devemos nos colocar a pensar. Você, que é pai, que é mãe, que está ouvindo o nosso podcast, que vai batizar o seu filho, pense no compromisso que você está assumindo com Deus e com a igreja. Se eu quero o batismo para o meu filho, criança, é porque eu sei o que é bom para ele. Então, se eu sei o que é bom, ele tem que continuar nesse caminho. E eu sou responsável por isso, junto com os padrinhos. E a mesma coisa nós devemos pensar. Nós que somos batizados e recebemos essa missão, como nós estamos vivendo essa missão no nosso dia a dia? O que nós estamos fazendo de diferente para continuar essa missão cristã? Jesus é o nosso maior exemplo. Então, por que não seguir? Não é fácil, mas também não é algo para dizer que é impossível, não. Eu preciso alimentar a minha fé para que eu consiga caminhar e vencer pouco a pouco os obstáculos e os desafios que vão aparecendo em minha vida. Então que você possa, nesta quarta-feira, ter guardado um pouquinho daquilo que nós falamos aqui hoje,
para que seja força na sua caminhada, que você continue sendo um cristão firme e que você possa sempre seguir os ensinamentos de Jesus. Deixo aqui um abraço apertado para todos vocês. Não se esqueça de participar da Santa Missa, quinta-feira, amanhã, Corpus Christi. É importantíssimo que você participe, tá bom? Não se esqueça também de deixar sua curtida, aquele comentário que você deixa que é muito importante. E compartilhar também ajuda muito, viu? Fico grata. Paz e bem a todos. Até nosso próximo encontro na sexta-feira.